Obrigado. Então, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade aos limites na aula de hoje, aula número 20, quase metade do nosso curso. Antes de dar esse prosseguimento, eu gostaria de fazer com vocês uma atividade, uma dinâmica de grupo. Vou colocar aqui para vocês no chat um link. E eu peço para que vocês cliquem. Não precisa fazer cadastro, tá? É gratuito. Vai falar alguma coisa de crédito, registrar para crédito, mas você clica em... Calma aí que saiu. O que aconteceu? Aí você clica em Skip for Now. Aí pronto, aí você coloca seu nome. Deu um problema aqui, só um minutinho. Luiz, acabei de receber a sua lista aqui agora. Espera aí, pessoal, que o link saiu do ar. Acho que agora vai. Estou mandando aqui no chat. Então, por favor, cliquem, já temos 23 pessoas, né? Cliquem no link aí, por favor. Vai carregar uma página preta, vai aparecer um ponto de exclamação, registro para crédito, pode clicar em Skip. Vai perguntar Welcome, Presentation, Alexandre, aí coloca seu nome, coloca um apelido se você quiser. Aí depois você clica em Continue. E aí todos devem provavelmente observar que está aparecendo aí essa janela que eu estou mostrando para vocês aqui na minha apresentação. Aí, por favor, escolha uma opção que você acha que satisfaça essa nossa sentença aí, por favor. Vai colocar nosso nome? Vou te colocar apelido, não precisa se identificar se não quiser, não. Fica à vontade. Botar o nome do cachorro, do gato, fica... Se não quiser botar o nome, não tem problema, não. Vamos lá, pessoal. 3 minutinhos para fazer essa aí. Leislane e Luísa, já recebi o seu e-mail aqui, acabei de receber. Aqui é a tela dos resultados em tempo real, hein, pessoal? Então vamos ver como é que tá a galera. Nossa pesquisa de BOP aí, ó. Por enquanto a letra B tá ganhando.
Até agora tivemos 10 não, 3 sim, uma na letra C, uma na letra D. Então, pessoal, parece que ficou 70% letra B e 20% letra A, né? Como é que a galera tá votando ainda? Maria Eduarda Porto. Acabei de receber o seu e-mail também. Obrigado, Maria. Vamos lá, pessoal. Faltam 3 pessoas. Temos 25 comigo. Então temos 24 pessoas aqui. 23, né? Faltam 2 pessoas, por favor. Beleza, então, a resposta que foi eleita aí, né, pela maioria, foi a letra B. Contou com um total de 15 votos. E a letra A com 4 votos. Falando sobre o sim, né? Então agora vamos voltar aqui para a gente falar um pouco sobre esse nosso conceito. Pode compartilhar a tela aqui. Obrigado pela participação, gente. Parar a apresentação. Beleza, deve estar aparecendo aí para vocês já. A sala de número 20, tá? Então a pergunta foi essa aqui, né? Explicar com suas palavras o significado da equação. Eu tenho um limite de uma função qualquer, que eu não sei qual é, e o x tende a 2. Então, quando o x tende a 2, essa minha função, ou seja, meu y, vai para o número 5. Né? X tende a 2, o y, que é o f de x, tende a quanto? Tende a 5. Aí a pergunta foi se é possível observar que a equação é a verdadeira, mas mesmo assim que o f de 2 seja igual ao 3. Né? Então, 70% falou que não é possível que a equação seja verdadeira e que o f de 2 seja igual a 3. Vamos lá, vamos pensar num exemplo que seja, então, esse f de 2 igual a 3 e com esse limite aí, tá?
Temos aqui um gráfico. Vamos fazer aqui o eixo X. Eita, ficou horrível, né? Deixa eu botar essa tela para baixo aqui, pessoal, porque senão vai ficar difícil para eu escrever. Só um minutinho. Pronto, assim ficou melhor para eu escrever. Pronto. Então aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o X, e o eixo das ordenadas, que é o Y. Lá temos um ponto de interesse, que é quando x tende a 2. Reparem, o limite da função, quando x tende a 2, é igual a 5. Se é igual a 5 quando x tende a 2, a gente já viu que pela esquerda e pela direita tem que ser igual, né? Limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, ele tem que ser igual. Vou fazer aqui que fica melhor. O limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, ele então, se esse cara daqui existe, posso falar que o limite também de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, eles são iguais. E se eles são iguais, obviamente, limite, então, da minha função de x, quando x tende a 2, existe. E existe vale quanto? Vale 5. Né? Se ele falou isso para você, obviamente, isso aqui tem que fazer parte da sua cabeça. Né? Se existe quando x tende a 2 e vale 5, então pela direita é igual pela esquerda. Então vamos desenhar isso aí. Ó. X e y. O ponto 2 está aqui. Vou fazer um gráfico qualquer, porque eu não sei qual é a função. Então, pela esquerda, que é esse cara daqui, ele tem que ir para 5. Então, vamos fazer algo assim. Tá? Uma bolinha aqui, porque está aberta. Vou ver se eu faço melhor aqui. Então, um ponto significando que o intervalo aqui não inclui esse ponto. Esse valor aqui vale quanto? 5, né? Pela direita, também, ele tem que ir para 5. Então, vou fazer outro gráfico aqui. Ele está para cá. Então, reparem. Pela esquerda, que é esse, ele está tendendo a 5. Pela direita, que é esse daqui, ele está também tendendo a 5. Se pela direita é igual pela esquerda, então ele existe no ponto. E vale quanto? Vale 5. Aí ele falou, f de 2 pode ser igual a 3? Pode, pessoal. F de 2 pode sim ser igual a 3. Nesse caso aqui, se eu olhar aqui, ó, o lado esquerdo da estrela, f de 2 não existe. Né? Agora, se eu coloco aqui f de 2, coloco um ponto aqui, ó, um ponto fechado, tá? E aqui eu coloco 3, o que aconteceu? Agora, o f de 2 existe. Ele não vale 5. Ele vale quanto? Vale 3. F de 2 vale 3. Então, como eu falei na aula passada, o fato da função não existir no ponto x igual a 2 não implica que o limite dela não vai existir. É exatamente essa questão. Eu falei, o limite vale 5 no x tendendo a 2. Eu posso falar que f de 2 é igual a 3? Pode. Eu posso falar que f de 2 não existe? Pode. Posso falar que f de 2 vale 30? Pode. Pode falar o que você quiser. Quando a gente está estudando limite, não nos interessa o ponto x igual a 2. Lembra, a gente nunca considera o ponto x igual a 2. Então, ela pode existir, como é esse caso, f de 2 igual a 3, como ela também pode não existir. F de 2 é inexistente, que foi aquele caso que eu falei. Eu coloco o meu gráfico assim, e eu não defini nenhum ponto fechado para o meu x igual a 2. Tá bom, gente? Então, as 4 pessoas aí que responderam a letra A, e falaram sim, representando 20% aí do nosso quórum de hoje, acertou. Ok?
Parabéns. Quem errou, mais uma oportunidade para a gente aprender. Oi, Carol, pode falar, por favor. Professor, é que eu achei que para a gente poder afirmar isso, a gente teria que ver o gráfico. O gráfico da questão? O gráfico da função. Entendi. Só que no caso, quando você só tem essa nomenclatura aqui, né, o limite sem o gráfico, você pode desenhar o gráfico que você quiser, porque isso aqui significa que vale para qualquer função, entendeu? Eu poderia também dar um gráfico para você, mas a ideia de colocar somente essa expressão aqui em amarelo é que vocês entendam que vale para qualquer função. Poderia ser um x ao quadrado, entendeu? Qualquer gráfico tem que ser satisfeito. O mais importante disso tudo, gente, é que você tem que entender sempre. Quando eu falo limite, eu não estou trabalhando em cima do ponto. Portanto, o f desse ponto aqui pode ser o que ele quiser. Pode ser 0, infinito, 3, pode não existir. E mesmo assim, existindo ou não, esse cara daqui está correto. Tá bom, Ana? Não precisa do gráfico para poder entender a questão. Sempre que tiver essas questões assim, com f de x sem o gráfico, você pode ter certeza que você não precisa daquele gráfico. Você pode trabalhar com qualquer função. E você chuta, ó. Eu fiz aqui, podia ter feito algo assim também. Né? Uma função chegou aqui, ó, valia 5 e fazia um outro rabisco aqui à direita também, que quando tende a 2, ó, ele também ia para o 5. Deu para entender melhor agora, Ana? Entendi. Beleza. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Oi, Milene. Professor, no caso meu, é só se, tipo assim, tivéssemos uma prova. Como que uma explicação disso seria adequada? Só falar que o ponto f de 2 igual a 3 não interessa? Isso, então, Milene, você vai falar aquilo que nós tínhamos comentado na aula passada, que é quando a gente está estudando o limite de x, né, de uma função tendendo a um x, desculpa, quando a gente está estudando o limite de uma função f de x, quando o x está tendendo a algum ponto, você tem que falar assim, ó, quando estudamos o limite, o ponto x igual a c, né, no caso aqui x igual a 2, ele nunca será, no caso, avaliado. A gente vai analisar sempre as redondezas, lembra? A gente fica sempre ao redor do ponto. O ponto x igual a 2, ele nunca é considerado. Então, o fato dele não ser considerado, o fato de x igual a 2 não me importar, significa que a função pode existir ou não. Se ela não existir, tudo bem. E se existir, pode ser qualquer valor. Pode ser 2, 3, 4, infinito. Aí você explica assim. Seria dessa forma. Quando estudamos os limites, o ponto de tendência, que é o x tendendo a c, ele nunca é encontrado, né? Ele não é, na verdade, a gente fala que ele nunca é considerado, que a função não encosta naquele ponto, nós ficamos sempre ao redor, nas redondezas. Portanto, o fato da função existir ou não em C, tá, não implica que o limite vai existir ou não. Entendi. Bom, lembra, né? E quando é que a gente vai saber se o limite existe ou não? Que foi a função da aula passada. Alguém lembra? A função tinha um nome legal, um nome com H. Era a função de Heaviside, né? É um dos exemplos, né, gente? Claro que pode ter outros, mas aqui vimos na aula passada era essa função daqui. Ela era desse jeito. Chegava aqui. Era assim. Que valia 1, né? Era um H de x. Aí era 1 para x maior ou igual a 0. E 0 para x menor do que 0. Né? Se você calcular o limite dessa função, limite de h de x, quando o meu x tende a 0, se lembra que a gente falou que ele não existe? Por quê? Porque o limite lateral, o limite de h de x, quando o x tende a 0 pela esquerda, né, quando eu estou caminhando por aqui, ele dava o quê? Ele dava 0. E o limite de h de x, quando meu x tendia a 0 pela direita, dava quanto? Dava 1. Os laterais existiam, só que eles eram diferentes. 0 é diferente de 1. Portanto, não existe um limite definido no ponto 0. Ele não existe. Tá? Reparem que isso é diferente do que eu falei aqui. Aqui, o limite à esquerda e à direita são iguais.
vale quanto? Vale 5, que é o limite no ponto. Tudo bem, vale 5. E o fato do limite existir, não me interessa se a função f de 2 igual a 3, f de 2 igual a infinito, ou f de 2 não existe. O limite ele é satisfeito ali, vale 5, existe. Mas o f de 2 não precisa existir. Tá? Por isso que é possível que a equação anterior seja verdadeira. Ficou bem claro isso para todo mundo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ok, Marci, obrigado. Show de bola. Vamos dar, então, prosseguimento. Falamos dos limites laterais, né? A esquerda e a direita. A esquerda tem um negativo no sobrescrito e a direita tem um positivo no sobrescrito, porque quer dizer que são valores maiores que zero e aqui valores menores do que zero. Gente, uma coisa também, eu lembrei aqui, o ponto zero confunde muito, tá? Não é vergonha, não, mas a gente pode falar aqui, o ponto zero confunde. Então, sei lá, às vezes algumas pessoas ficam travadas aqui. À direita do zero, pessoal, olha só, é 0.0 alguma coisa, 0.1 alguma coisa. 0. Qualquer coisa, estamos à direita do zero, tá bom? À esquerda do zero, pessoal, são os números o quê? Negativos, né? Então, menos 0. Vamos colocar aqui de uma forma melhor, né? Aqui está o zero. Então, à direita, eu vou pegar um número à direita qualquer, 0.1, tá? Vou pegar um número menor, vamos pegar aqui 0,001, tá? À esquerda, pessoal, é um número negativo sempre, né? Menos 0,01, tá? Se eu estou à esquerda do zero, primeiro número à esquerda do zero e os próximos, eles são todos negativos, tá? Então, parênteses aí, mas muita gente confunde. Então, falamos que os limites, quando eles são iguais, isso implica que o limite existe, né? Tem essa relação de sine qua non. Esse limite aqui, quando estende a vale L, só, né, se e somente se os laterais forem iguais. Então, quando eu falei para você naquela questão lá, ó, limite de f de x quando estende a 2 dava 5. Ora, se deu 5, então se e somente se, a esquerda dá 5, a direita dá 5. E o f no ponto, o f de A, não me interessa. Não me importa. Tá bom? Ela pode existir ou não. Ok, gente? Tranquilo isso? Talvez vocês tenham se perguntado também. O f naquele caso aqui, pessoal, o f de 2, inclusive poderia ser o quê, gente? Poderia dar 5, tá? Sem nenhum problema. Ia ser aquele caso lá, ó. Chegava aqui e dava 5. Chegava aqui também dava 5. F de 2 igual a 5, como é que eu represento? Com um ponto fechado. Ó. É só pintar o ponto aqui. Ok? Nós vamos falar lá na frente que quando os limites laterais são iguais, que é esse caso aqui, ó, e consequentemente eu tenho um limite no ponto. E além disso, se f no ponto for igual a esses limites, olha lá, a esquerda deu L, a direita deu L, no ponto, então, consequentemente, eu também tenho L. E se o f nesse ponto também for L, que era esse caso aqui, ó, f de 2 dava 5, nós vamos falar que quando todas essas condições forem satisfeitas, vamos falar que f de x ela é contínua em x igual a, né? Lembrando da continuidade, quer dizer que você não tem uma singularidade, você consegue explicar todos os pontos no espaço, não é um buraco negro, tá bom? Justamente é uma contínua. Professor, eu poderia simplesmente fazer assim, né? Uma reta aqui. Quer dizer, passando por aqui sem explicar um ponto. Você pode botar um ponto fechado, mas pode simplesmente fazer dessa forma que mostra que tem uma continuidade. O que seria uma função descontínua? Uma função descontínua era o exemplo anterior, o f de 2 igual a 3. Aqui você tem a singularidade, que é mostrada por um ponto aberto, né, seria o buraco negro,
E o f de 2 igual a 3, ó, eu defino aqui embaixo. E eu falo que a função, nesse caso aqui, f de 2 dá 3, não dá 5. Então, ela é f de x, nesse caso, ela é descontínua em x igual a 2. Porque aqui tem um ponto aberto e aqui tem um ponto fechado. Ok? Mas veremos, isso se chama critério de continuidade. Nós vamos ver um exemplo depois, nas próximas aulas, mais por dentro desse assunto. E aí terminamos nesse nosso exemplo, falando sobre os limites laterais. Alguém ficou com alguma dúvida, tentou refazer e não conseguiu? Quer que eu refaça? Beleza. Então vamos adiante. Vamos falar de um outro caso agora de limite, pessoal. Vimos os limites laterais, vimos os limites no ponto, vimos que os limites podem existir ou não, se lembram? O limite do seno de x sobre x, ele dava aquele valor lá, né? Que era, quando x tendia a zero, ele dava uma constante, dava 1. Vimos também lá aquela função complicada da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3. Vimos que quanto mais próximo de zero, eu não conseguia resolver. Se eu ficasse chutando pontos, uma hora minha calculadora dava 0, outra hora ela dava 1 sobre 1000, e a gente tinha um problema da computação da calculadora. Agora nós vamos ver os casos, eu já falei também, mas então formalmente, estamos vendo agora nos próximos slides, os limites que vão para o infinito. Tá? O que significa isso? Quer dizer que a resposta do limite dá mais infinito ou menos infinito. Então chamamos esses casos especiais de limites infinitos. Não é porque o x tende ao infinito, prestem atenção. É porque a resposta do limite está no infinito. Ok? Se o infinito tivesse aqui nesse lugar do zero, chamaríamos de limite no infinito. Limite no infinito, você então coloca o limite de uma função quando x tende ao infinito. Limites infinitos é que a resposta desse limite aqui vai dar mais ou menos infinito, tá? Não confundam as coisas. Limites infinitos é porque a resposta do limite é muito grande. Vai dar lá mais ou menos infinito. O exemplo clássico, né, que eu já mostrei várias vezes, é a nossa famosa hipérbola que vocês vão ver no período que vem, na disciplina de biofísica, com o professor Marcos Farina, e ela é utilizada para modelar processos, transformações adiabáticas, isotérmicas. Vocês vão ver isso tudo com calma lá. Então, vai ser uma aplicação muito pertinente. E isso é modelado, os ciclos, né, termodinâmicos, eles são modelados por hipérboles, tá? Principalmente processos isotérmicos e adiabáticos. Então, a hipérbole ela tem essa figura aqui, né? 1 sobre x ao quadrado, ela demonstra uma hipérbole, e ela tem esse comportamento quando x é positivo, e esse comportamento quando x é negativo. Tá? Professor, eu não sabia que 1 sobre x ao quadrado era esse gráfico. Então, vamos olhar pela tabela aqui. É 1 sobre x ao quadrado, então o denominador está ao quadrado, não me importa se x for positivo ou negativo. Né? De fato, se ele for 1 ou menos 1, vai dar 1. Se for 0,5 ou menos 0,5, temos o 4. Mais ou menos 0,2, temos o 25. Mais ou menos 0,1, temos o 100, né? E assim sucessivamente. Esses passos que vocês já entenderam. Se eu tenho mais ou menos 1 sobre 1000, teremos então 1 sobre x ao quadrado, 1 milhão. O que está acontecendo? Daqui para cá eu dei um passo de meio, aumentei 3. Daqui para cá eu dei um passo de 0,3, aumentei 21. Daqui para cá eu dei um passo de 0,1, aumentei de 25 para 100. Daqui para cá, pessoal, foi de 100 para 1 milhão. Né? Aumentou aí aumentou 10 mil vezes, de 100 para 1 milhão. O que isso quer dizer? Que se eu for diminuindo, esse número vai aumentar cada vez mais. Ou seja, o que está acontecendo no nosso gráfico? Eu estava aqui com x igual a 1, eu tinha esse ponto, x igual a meio, eu tinha outro ponto, x igual a 0 ponto tanto, eu tinha outro ponto. Quanto mais próximo de zero, o que está acontecendo aqui? O meu y está aumentando.
Então, claro, olhando pela tabela e confirmando pelo gráfico, quando o meu x tende a zero, pessoal, o que está acontecendo? Ele está indo lá para o mais infinito. Isso também acontece, olha só, se eu tender a zero pela esquerda. Pela esquerda eu vou olhar assim, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, reparem, né? Claro, é x ao quadrado. Então, sendo positivo ou negativo, ele vai ter que ser sempre positivo porque está ao quadrado. E tendendo a zero pela direita ou pela esquerda, o que está acontecendo quando o meu x se aproxima de zero? A função está indo para o meu mais infinito. Tá? Se fosse... Depois eu vou dar outro exemplo. Mas então, nesse caso daqui, quando o meu x tende a zero, nós falamos que dá o infinito. Se fosse esse caso daqui, gente, 1 sobre x quadrado, tá? Não, né? Aí ficou igual. Menos 1 sobre x quadrado. Quando x tende a zero, vai ser justamente o oposto, né? Porque menos 1 sobre x ao quadrado, aqui sendo positivo ou negativo, ao quadrado vai dar sempre positivo. Mas aqui eu tenho menos. Então aqui vai ser sempre menos alguma coisa. O que ia acontecer? Esse cara ia sumir, esse cara ia sumir, nosso gráfico ia ficar assim, né? E aí, claro, né? O que está acontecendo aqui? Quando o meu x está se aproximando de zero, meu y está ficando muito grande também, só que negativamente. Então aqui dá o menos infinito. Ok? Alguma dúvida? Então vamos ver o que está escrito, né? Foi o que eu acabei de falar. À medida que x tende a zero, x ao quadrado também vai tender a zero. E 1 sobre x ao quadrado fica muito grande. É o que nós costumamos falar, né? Cara, 1 sobre zero, infinito. Mas isso não existe. A gente aproxima 1 sobre zero, na verdade eu estou querendo falar o quê? Eu estou pegando um número um pouquinho maior que zero, ou então eu estou pegando um número um pouquinho menor do que zero. Aqui dá menos infinito e aqui dá mais infinito ou simplesmente infinito. Ok? Então a gente está vendo que o número ele vai ficando cada vez maior à medida que o x se aproxima de zero. Olhem a tabela na margem. E de fato, a partir desse gráfico da figura 11, parece que a função pode se tornar muito grande, né? Suficientemente grande, né? De forma infinitesimalmente, ao tornarmos, né, os valores de x suficientemente próximos de zero. Então, dessa vez, f de x não tende a um número. Isso é importante, gente. Infinito, tá? Desculpa, vou voltar aqui. Infinito não é um número. Tá? Infinito não é natural, não é complexo, não é inteiro, não é racional, não é irracional, não é real, não é nada. Infinito não é um número. Tá? Eles não tendem a um número. Infinito é uma definição matemática que nos ajuda, né, nos auxilia a dar soluções para problemas matemáticos que não estão no campo real ou complexo, né, ou imaginário. E outra coisa que talvez confunda bastante, né, isso gera muita dúvida, já que o infinito, né, ele não é um número, lembra lá da definição da aula retrasada que eu falava, ó, o limite existe, né, limite existe da função, quando x tende a uma constante k, esse cara vai existir quando ele der um número L. Se lembram disso? E agora eu estou falando que infinito não é L, porque L é um número, então infinito não é um número. E aí o que isso quer dizer? Que quando o limite dá infinito, a resposta do limite deu infinito, a gente pode falar que ele não existe. Tá? Então, matematicamente, o infinito significa que é uma solução para um caso especial da não existência, né? Da inexistência desse ponto. Ou seja, eu não estou falando aqui que o limite, o infinito é um número, ele não é um número. Ele é uma consideração matemática para solucionarmos alguns tipos de problemas específicos. E quando você tem esse caso aqui, que dá infinito, significa que não existe. Tá? Mas a gente considera ele como sendo infinito. Porque justamente tinha a regrinha, né? Ele só vai existir se der um número L. Como infinito não é um número, então a gente fala que nesse caso o limite não existe.
Mas o interessante é que eu falo que ele não existe, olha só, ele não existe, mas eu tenho uma boa aproximação, uma boa expectativa, né? Um bom discernimento sobre o que pode acontecer. Acontece que ele vai para um número talvez suficientemente grande, tão grande quanto eu queira, e aí a gente representa como infinito, tá? Então, uma outra observação, vai estar lá na questão assim, o limite existe? Aí você vai falar, existe, deu quanto? 3, tudo bem. O limite existe? Olha, não existe não, porque o limite pela esquerda deu 2 e o limite pela direita deu 4, então não existe. Tudo bem, não existe. Eu provei que não existiu por quê? A esquerda deu 2, a direita deu 4. E agora, esse limite existe? Também não existe. Mas por que não existe? Olha, ou ele não vai existir porque os limites laterais eles deram diferente, e agora eu estou mostrando para vocês um outro caso onde o limite não existe, que é o caso onde ele vai para o infinito. Tá? Então, não se assustem. Se a questão pedir, calcule o limite quando houver. Aí você vai colocar lá. Ó, aqui realmente existe porque os limites laterais são iguais. Olha, aqui não existe porque os limites laterais são diferentes. Olha, aqui também não existe porque os limites laterais eles são iguais, mas o que está acontecendo aqui? A função, quando eu faço x tendendo a um ponto, está dando infinito. Ela não existe. Então, trabalhem dessa forma. Falando que não existe, mas tem que mostrar o porquê. Ou porque ele foi para o infinito, ou menos infinito, ou porque os limites laterais, desculpa, eles são diferentes. Tá, gente? Pode falar, Ana, por favor. Professor, na minha cabeça não faz sentido falar que não existe. E falar que dá infinito. Não. O infinito também, mas o infinito eu já aceitei. Mas tipo assim, na minha cabeça não faz sentido você falar que não existe, sendo que existe limite lateral. Existe limite lateral. E você lateral. faz ele pra gente, né? Então, e aí justamente a criação do limite lateral foi uma ferramenta feita para você ter uma solução para aquele problema. Porque se não existisse limite lateral, você não ia ter informação nenhuma sobre aquele ponto. Mas aí, para solucionar aquilo, criaram então justamente o limite lateral. Ele não existe no ponto. Lembra na questão inicial? F de 2 não existiria, mas os laterais sempre existem. Então, se não existissem os limites laterais, eles não teriam como solucionar o problema das redondezas do ponto ali. É justamente uma solução para resolver aquilo. Aqueles exemplos, né? Você tinha lá o gráfico, aqui tinha um ponto aberto, aqui tinha outro ponto. Esse cara daqui existe, que é o limite lateral esquerda, esse cara daqui existe, que é o limite lateral direita, e no ponto não existe. Lembra, o f de 2 não existia aqui nesse caso. Mas o limite existe. O limite de f, quando x tende a 2 aqui nesse caso, existe porque a direita é igual da esquerda. Agora, lá na função de Heaviside que nós fizemos aqui, né, o limite não existe. Porque a direita dava 1, a esquerda dava 0. Então, reparem, Ana, se não existisse a ferramenta do limite lateral, eu ia ter um problema aqui, eu não ia conseguir trabalhar com funções desse tipo. Por quê? F de 0 está definido, vale 1, tudo bem. Mas o que acontece à direita e à esquerda? Ninguém sabe. Por quê? Porque não teria limite lateral. Ninguém saberia o que seria limite lateral. Justamente criar essa ferramenta para poder entender o que tem à direita e à esquerda do ponto. Ah, tá. Entendi. Beleza? É uma solução para resolver um problema. Então, apresentei para vocês agora no segundo caso, onde também não existe o limite, porque ele vai para o infinito. Então, é o que está escrito exatamente aqui embaixo. Ó. Nós não consideramos infinito como um número, tá? Não significa que consideramos ele como um número. Ele não é um número. Justamente por isso que falamos que o limite não existe quando temos esse caso aqui que ele foi para o infinito. Tampouco, pessoal, significa que o limite existe, tá? Ele não existe. Ele foi para o infinito, então ele não existe. Os limites laterais deram diferente, então também não existe. Expressa simplesmente uma maneira particular da não existência de limite. Ah, poderiam ter chamado esse cara aqui de, sei lá, Galileu. Botava um G de Galileu aqui. Mas adotar essa notação do infinito. Ok? É uma convenção matemática. Outra, também pode ter se perguntado, né? 1 sobre x ao quadrado
ele pode ser tão grande quanto quisermos, tornando x suficientemente perto de zero. E a gente simboliza graficamente dessa forma. Mas, novamente, né, não é x tendendo a zero. O professor está dividindo por zero, não pode dividir por zero. Não estou, aluno. Lembra, limite no x tendendo a zero, ou x tendendo a qualquer outra constante, você não considera a função nesse ponto. Ah, mas eu não coloco zero ali para entender, para estimar quanto é que vai? Sim, é uma metodologia de solução. Mas, na prática, na função mesmo, você não considera x igual àquele ponto dali. Tá bom? Então, a gente escreve dessa forma, para indicar que os valores eles tendem a se tornar cada vez maiores, né? Ou a crescer ilimitadamente à medida que x se tornar cada vez mais próximo de a. Ok? Um outro exemplo, olha aqui, vamos pensar num outro exemplo. Vários exemplos, né, que vocês podem criar da cabeça aí. F de x igual a x ao quadrado, que é aquela função clássica, né? Assim, e aqui é o ponto 0, 0. Qual é o limite dessa função, pessoal, quando x tende a zero? Zero. Dá zero. Tanto pela direita, ó, quanto pela esquerda foi para o zero. E qual é o limite dessa função quando x tende ao infinito? Infinito. Infinito. Tá bom? Então, é um outro caso, né? Limite dessa função quando x tende ao infinito, está dando justamente o infinito. Existe? Não existe. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso tornar f de x cada vez maior ou crescer ilimitadamente à medida que x se torna cada vez mais próximo de a. Quanto mais próximo tiver de um número muito grande, né? Então, maior será o resultado da minha função. Ok? Lembrando, né, gente, que quando x tende ao infinito, eu não tenho lateral. Eu não tenho como tender ao infinito pela direita, porque se eu estou no infinito, eu não tenho nada à direita. E eu não tenho como tender a menos infinito pela esquerda, que se eu estou no menos infinito, não tem nada à esquerda. Então, não esqueçam disso. Esse caso especial aqui, tá? Do x tendendo ao infinito, dando infinito, nós chamamos de limites infinitos no infinito, tá? Limites infinitos, porque deu infinito. No infinito, porque eu estou tendendo ao infinito. É um caso especial. Então, mais um outro exemplo, né? Vamos olhar para cá, olha só. Aqui eu tenho uma função. Reparem que eu nem defini a função. Ela já está mostrada aí no nosso gráfico. Se eu faço, pessoal, nesse caso, o limite de f de x quando x tende a o que está acontecendo? Poxa, pela direita está aumentando, então mais infinito. Pela esquerda está aumentando, mais infinito. Então, o limite, ele existe? Não existe. E vale quanto? Ele tende a mais infinito. Tá? Fica estranho falar que ele não existe, que vale mais infinito? Fica, porque se ele não existe, como é que ele vai valer alguma coisa? Mas lembre, se valer alguma coisa é uma consideração, ele vale algo muito grande. A gente denota, né, descreve como infinito. Então aqui é só uma repetição do que eu falei. Seja f uma função definida em ambos os lados, exceto possivelmente no próprio ponto, tá vendo? De novo, ó, exceto possivelmente no próprio A. Não me interessa o que acontece no ponto A. Então, esse limite dando infinito, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, que é a ideia básica do cálculo, né? Infinitesimalmente pequeno ou infinitesimalmente grande quanto eu queira, tornando x suficientemente próximo de a, mas não, né, nunca igual a. Posso fazer f de a para calcular o limite? Pode. E deve, né? É uma obrigação de ter. É o primeiro passo a fazer a resolução do limite. Mas, geometricamente, ele nunca é igual a A. Ok? Outras notações, pessoal, que não são comuns, mas estou mostrando aí para vocês terem a ideia, né, de que evoluiu também a parte da didática, que eu sempre falo na matemática. Ao invés de escrever dessa forma, a gente pode falar que f de x tende ao infinito quando meu x tende a A.
É um limite infinito porque ele foi para o infinito. Novamente, né, para frisar, o símbolo infinito não é um número. A expressão falando que ele dá infinito é usualmente lida como o limite de f de x quando x tende a é infinito, ou f de x se torna infinito quando x tende a, ou f de x cresce ilimitadamente quando x tende a. Ok? Essa definição está ilustrada na figura 12. Gente, isso é muito importante. Infinito não é um número. A gente não divide por zero. A gente fala que o limite de fato não existe, porque ele não deu um número. E vale infinito, que a gente está considerando que ele se torna muito grande quando x se torna bem próximo de a. Outro exemplo, né? Justamente multipliquei esse cara daqui da figura 12 por menos 1. Eu posso ter o mais infinito, assim como eu também posso ter o menos infinito, que é esse nosso exemplo daqui. O que está acontecendo? Quando x tende a pela direita, minha função está indo lá para baixo. Quando x tende a pela esquerda, minha função está indo lá para baixo. Então, nesse nosso novo exemplo daqui, que eu peguei essa figura e multipliquei por menos 1, né? Menos 1 sobre x ao quadrado, que foi o exemplo dessa daqui, lembra? Já apaguei. Então, no caso do menos 1 sobre x ao quadrado, a gente tem o menos infinito. Nesse caso daqui, ó, x tendendo a gente também tem o menos infinito. Tá? Esse menos infinito é um tipo análogo de limites infinitos para funções que se tornam muito grandes em valor absoluto. O que quer dizer esse valor absoluto aqui? É o nosso famoso módulo. Aqui, olha só, eu vou ter um ponto y igual a, sei lá, menos 1000. Né? Estou abaixo de zero, então é negativo menos 1000. O módulo de menos 1000, pessoal, vocês se lembram? É o número sem o sinal, então é 1000. Então, essas funções que são muito grandes em valor absoluto, significa o quê? Que são funções muito grandes negativas. Claro que em valor absoluto elas são enormes, né? Porque eu tiro o sinal. Só que elas são grandes em valor absoluto. Vou botar em amarelo, né? Fica melhor. Só que elas são negativas. Quando x tende a, o significado está nessa definição aqui. Ela é definida em ambos os lados, exceto possivelmente no próprio a. Então, o limite dessa função vai para o menos infinito. Esse limite existe? Não existe. Então, toma cuidado. Se perguntar lá na sua questão, calcule o limite. Diga se ele existe ou não. Aí você vai calcular e falar, o limite existe e é igual a mais infinito. Vai errar a questão. E se você calculou lá, com calma, e encontrou mais infinito ou menos infinito, quando x tendia aqui a uma constante, quer dizer que o limite não existe, e a gente considera que ele vale mais ou menos infinito. Se você calcular lá e falar que ele existe, vai errar. Toma cuidado, preste atenção nisso. É importante. Então, significa o quê? Novamente, os valores eles podem ser arbitrariamente grandes, só que negativos. Né? Menos 1 milhão, menos 10 milhões. Ao tornarmos x suficientemente próximo de a, mas não igual a a. Como é que a gente lê esse símbolo? O limite de f de x, quando x tende a a, é menos infinito, ou vale menos infinito, ou então resulta em menos infinito. Ou então, f de x decresce ilimitadamente quando x tende a a. O exemplo que eu falei, né, o menos 1 sobre x ao quadrado, aqui é sempre positivo. Se eu for aumentando, se eu colocar ele bem próximo de zero, né, vai dar um número muito, muito grande, só que negativo porque tem esse menos daqui. E a resposta é menos infinito. O limite não existe, tá? Porque ele deu menos infinito. Ou a função decresce ilimitadamente quando x tende a. Ok, gente? Tudo certo? Professor, e quando eu não souber, Oi. tipo assim, você me dá uma função e eu não sei fazer ela? Não, isso não vai acontecer não. A gente vai conseguir, Tá. porque a gente vai apresentar métodos algébricos que você vai conseguir resolver qualquer função, até as mais complicadas. A gente vai primeiro aprender a soma dos limites, a diferença dos limites, o limite do produto, o limite da divisão. Então você vai conseguir resolver todos os casos. Vão ter casos que você vai falar, cara, isso é impossível. E aí eu falei, lembra, quando você tentar tudo que você aprendeu e não funcionar, você vai partir para o desespero que é a tabela, né? Chutar pontos.
Só que esse aqui é o último caso, porque você com certeza vai conseguir resolver antes. Mas se der problema, bater o desespero, essa aqui vai ser a alternativa que vai tentar salvar a sua vida. Mas é Você pode aquilo. colocar o número também no lugar do X, né? Pode colocar isso. Isso de colocar o número no lugar do X, que é fazer o F do ponto, é a primeira coisa que você vai tentar. Você vai jogar o número no lugar do X, que é o F de 2, F de 3, F da constante. Se der 0 sobre 0, 0 sobre infinito, 1 sobre infinito, aí você vai ver que não pode. Aí vai ter que aplicar uma outra metodologia. Sei lá, produtos notáveis, tentar dividir o polinômio. A gente vai ver isso. E também, né, Ana, como a gente está falando, pode ser um caso que o limite não exista. Que é esse aqui, o infinito, ou então porque os limites laterais deram diferentes. E ainda tem aquele caso doido, né, lá do seno sobre x, se lembra? Que quando ele chegava próximo de zero, a função, ela fazia um negócio aqui assim, né, e depois voltava. Isso também era um outro caso que o limite não existia. Porque quanto mais próximo eu fico do zero, eu fico às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes no meio. Então são esses casos daí. Mas você vai conseguir resolver todos e vai ter certeza se existe ou não. Porque as técnicas, elas sempre funcionam. Aí, antes de apresentar as técnicas, a gente tem que introduzir também um conceito bem importante aí, que se chama assíntota. Já falei várias vezes, mas agora, formalmente, a gente apresenta o que seriam essas assíntotas, tá? Assíntotas, pessoal, isso aqui vai servir muito para a construção de gráficos. Assim como nós vamos saber calcular os limites de qualquer função, a gente também vai saber desenhar qualquer função. Lembra quando eu falei, pô, quem é que vai saber desenhar aqui na nossa sala eu não me lembro como era a função, mas era um f de x igual a raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado mais 9. Eu falei, pô, quem é que vai conseguir desenhar? Então, um dos objetivos do curso também é apresentar técnicas que vocês consigam, por meio da função, desenhá-la, tá bom? Utilizando as técnicas de derivada, integral. E aí vocês vão conseguir também desenhar, assim como resolver qualquer limite, desenhar qualquer função. E é muito importante isso. E aí, para fazer esse desenho, vocês vão ver lá na frente, e a primeira parte, né, no limite, é você calcular o f do ponto, o f de a, que é o que a Ana falou, jogar o ponto lá na função. Na construção de gráfico, o primeiro passo é achar as raízes e o segundo é encontrar as assíntotas. Então, vamos falar sobre isso porque envolve o limite e é importante lá na frente. A assíntota, tá bom? Significa que é uma reta. Uma reta. Ela pode ser ou vertical, chamamos de assíntota, obviamente, vertical, e ela pode ser a assíntota horizontal, que ela fica, obviamente, na horizontal. O que é isso? A assíntota vertical e a assíntota horizontal. E como é que eu encontro isso? A assíntota vertical, pessoal, preste atenção, por favor, vai ser da seguinte forma. Uma reta, obviamente, vertical, na qual a função ela não vai tocar. A função ela não vai seccionar essa reta. Olhem aqui os 4 casos. Desculpa. Na letra A, não toca. Nem na B, nem na C, nem na D. Tá? Ela também tende a tangenciar, mas também não tangencia, porque para tangenciar eu tenho que encostar somente uma vez, lembra? Então, nem chega a tangenciar, ela aponta na mesma direção e sentido da nossa reta tangente. E como, de fato, que é importante, né? Como é que, de fato, eu encontro a assíntota vertical? Tem uma função lá azul, sei lá que função é essa. Como é que eu sei se ela tem assíntota? Você vai fazer o seguinte. Você vai calcular o limite dessa função em um determinado ponto. Se deu infinito, então você calculou aqui à esquerda, deu infinito, né? Guarda lá. Ok. Aí você pegou aqui a função e calculou pela direita. Deu infinito também. Cara, o que isso quer dizer? Quer dizer que a esquerda deu infinito e a direita deu infinito. Ou seja, no ponto também vai dar infinito. Isso quer dizer que o limite dessa função, quando x tende a a, vale infinito. Então, essa função não existe quando x tende a a.
Isso quer dizer o quê? Que para você calcular a sua assíntota vertical, ou em outras palavras, encontrar onde a função tem a assíntota vertical, você tem que encontrar um ponto da função onde a função não existe. E que ponto é esse, pessoal? É o ponto que está fora do domínio. Então, para encontrar a assíntota vertical, você vai olhar a função e vai falar: qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Cara, se são todos os reais, ela existe sempre. Sempre contínua, então não tem assíntota vertical. Olhei para a função, qual é o domínio? Ó, o domínio são os reais menos o ponto 4. Então, pode ter certeza que se você fizer o limite dessa função quando x tende a 4, pela direita e pela esquerda, vai dar mais ou menos infinito. E ali, x igual a 4 vai representar uma assíntota vertical. O menos infinito é a mesma coisa. Você pode tender a pela esquerda, vai encontrar menos infinito. Aí você faz, tendendo a pela direita, também encontrou menos infinito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em x igual a eu também tem uma assíntota vertical. Então, indo para mais infinito ou menos infinito, nesses dois casos, pessoal, não me importa. Esses dois casos significam, implicam que x igual a representa a equação de uma assíntota vertical. Isso também é muito importante e confunde vocês na prova. Eu coloco lá na questão, eu quero que vocês descrevam as equações das assíntotas verticais para o gráfico tal. Aí você tem que escrever para mim o seguinte: assíntotas verticais, 2 pontos, x igual a 2, x igual a 4, x igual a menos 4, x igual a 0. Por quê? Quando eu faço o limite de f de x quando x tende a 0, ou 4, ou 2, ou menos 4, ele vai para o mais ou menos infinito. Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo clássico, né? Novamente a hipérbole. Limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. Vamos lá, gente. Qual é o domínio dessa função? Fala aí, por favor. X pertence aos reais menos 0. É isso, show. Uma mosca aqui, menos o 0. A função não existe no 0. Então você já sabe aqui que x igual a 0, ela é uma possível candidata de ser assíntota vertical. Como é que você vai confirmar isso? Limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. Quando x tende a 0, cara, isso aqui é positivo sempre. 1 sobre um número muito próximo de 0 vai dar sempre mais infinito. Então, x igual a 0 é uma assíntota vertical. Entenderam como é que tem que ser feito? Aqui, olha só. 4 casos diferentes, né? Letra A. O limite da função quando x tende a pela esquerda é infinito ou mais infinito. A assíntota vertical em x igual a. Limite da minha função de x tendendo a pela direita deu infinito. A assíntota vertical x igual a. Limite da minha função x tendendo a pela esquerda deu menos infinito. A assíntota vertical x igual a. Limite da minha função x tendendo a pela direita deu menos infinito. Então, a assíntota vertical x igual a. Pessoal, importante. Para que seja assíntota vertical, só me interessa o quê? Cara, eu fiz isso, deu infinito, é assíntota vertical. Eu fiz isso, deu infinito, assíntota vertical. Ou eu fiz isso, deu menos infinito, assíntota vertical. Eu fiz isso, deu menos infinito, assíntota vertical. Tá? Eu posso, para ter, por exemplo, eu posso ter um caso, x igual a 0, que é assíntota vertical. E aí, quando eu faço o limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, deu mais infinito. E quando eu faço o limite da minha função, quando x tende a 0 pela esquerda, deu menos infinito, tá? Mesmo que eles fiquem diferentes nesse caso aqui, a função ela ainda não existe no ponto 0, né? Que está dando mais infinito e menos infinito significa que não existe. E aí, ainda assim, eu tenho x igual a 0 como uma assíntota vertical. O desenho dessa função é assim, ó. X tendendo a 0 pela direita está dando mais infinito. Então, tem uma hipérbole assim, ok? X tendendo a 0 pela esquerda está dando menos infinito. Eu tenho uma hipérbole assim.
Reparem, 0 pela direita, ela vai para o mais infinito. 0 pela esquerda, ela vai para o menos infinito. Que função é essa, se lembram? Y igual a 1 sobre x. A nossa hipérbole clássica. Ok? E claro, né? Aquela observação chave, x tendendo a menos significa considerar somente valores de x menores que a, enquanto a mais significa considerar somente x maior do que a. A gente apresenta as ilustrações no caso da figura 14. Ok, gente? Ok. Beleza. Tranquilo. Olha só esse caso. Ninguém sabe desenhar aqui 2x sobre x menos 3, né? E ninguém sabe x tendendo a 3 pela direita e pela esquerda, porque eu não sabia que a função era bonita assim, desse jeito aqui. Então esquece, vamos supor que eu não tenha isso. Beleza. Só que aí o cara chega para você e ele manda calcular o limite no ponto 3. E aí você já olhou a função. Cara, eu estou olhando a função. 2x que divide x menos 3. Qual é o domínio dessa função, cara? X pertencente aos reais menos que ponto? 3, né? Eu não posso colocar 3. Como a Ana falou, vamos jogar o ponto. 2 vezes 3 sobre 3 menos 3. 6 sobre 0. Não posso dividir por 0. Então, 3 é um ponto ruim, é uma singularidade, o buraco negro está ali. A função não existe no 3. Então, se eu fizer o limite de x tendendo a 3 pela direita ou pela esquerda, e explodir, né, der mais ou menos infinito, eu vou mostrar que tem uma assíntota ali. Aí você vai lá. Como é que a gente pode fazer isso? Se x está próximo de 3, mas é maior do que 3, que é esse caso daqui, esse numerador provavelmente vai ficar positivo, né? O denominador é um número positivo. E pequeno, né, pessoal? Pensa no número um pouquinho maior do que 3, 3.0001. Então, 3.0001 menos 3 vai dar o quê? 0.0001. Vai ser um número muito pequeno. E 2x? 2x vai ficar próximo de 6. 3.0001 vezes 2 vai dar um número próximo de 6. Então, o quociente, 2x sobre x menos 3, é um número positivo, só que muito grande. Intuitivamente, a gente pode falar que ele foi para o mais infinito. Agora, olhem, por favor, esse segundo caso. Vamos estender a x por um valor menor do que 3. Pensa no número aí menor do que 3. Menos 40, professor. Pô, menos 40 é menor do que 3, tudo bem, mas não está nas redondezas. Então, pense em outro. 2.99, beleza. 2.99 menos 3 vai dar um número negativo, né? Menos 0.1. E aqui em cima, pensa no número menor do que 3. Tem que ser igual. Então, 2.99. O que vai acontecer? Em cima, continua sendo positivo e próximo de 6. Só que agora embaixo nós temos o quê? Um número negativo, muito pequeno. Né? Então, intuitivamente, 2x sobre x menos 3 é um número negativo muito grande. A gente fala que quando ele vai para o menos... Desculpa, x tendendo a 3 pela esquerda, ele vai para o menos infinito. E por que lá na frente esses passos de encontrar a assíntota vertical, x igual a 3, eles são importantes? Cara, porque olha só, sem saber nada dessas duas funções, né, pela direita e pela esquerda, você já sabe que se x igual a 3 é uma assíntota vertical, você tem uma barra aqui, você já sabe que a função ela não vai atravessar, ela não vai fazer isso, né, nem isso aqui, ela não vai cruzar a assíntota vertical. Então são informações muito importantes. Tá? Lembrando da Ana Carolina, né, o que ela falou, joga o ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o ponto. Como é que vocês fariam nesse caso, pessoal? À direita, 2 vezes um número maior do que 3, 3.01, dividido por 3.01 menos 3. Cara, aqui dá um número que é próximo de 6, aqui dá um número que é muito próximo de 0, né? E ele é positivo, esse número é maior do que esse, então é um 0 mais. Eu vou falar que esse cara deu mais infinito. Aqui embaixo, pessoal, 2 vezes um número menor do que 3, 2.9, dividido por 2.9, menos 3. Cara, aqui continua dando um número próximo de 6, e aqui embaixo continua dando um número próximo de 0. Só que esse é menor do que esse,
Então, isso aqui vai dar um número negativo, um zero menos, bem próximo de zero. E aqui eu vou ter um menos infinito. Ok, gente? Aqui aí tem um gráfico, né, para mostrar para vocês. Então, se pedir equação de assíntota vertical, é para você falar que deu x igual a uma constante. Isso aqui é equação de uma assíntota vertical. Representa um ponto, né, um lugar geométrico onde a função não existe. Aqui, um outro exemplo, né? Tangente de x, que significa o quê? Seno sobre cosseno. Então, vamos olhar aqui o ponto. Ele, na verdade, pediu para encontrar as assíntotas, né? Olha só. Ele nem pediu para calcular limite aqui diretamente. Encontre as assíntotas dessa função. Pô, você sabe que a função tangente é dessa forma daqui. Ah, professor, não assisti a aula ainda de trigonométrica, faltei. Como é que eu posso fazer? Cara, então, como é que a gente pode fazer? Eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Isso você tem que tatuar aí. Beleza, seno sobre cosseno. Qual é o domínio? O domínio, x pertencente aos reais, tá o quê? Cosseno de x, ele tem que ser diferente de zero. Óbvio, senão não posso dividir por zero. Onde é que o cosseno dá zero, pessoal? 90 graus, né? 270 graus, menos 90 graus, menos 270 graus. Como é que eu vou confirmar? Faço o limite nesse ponto. Limite de tangente tendendo a π sobre 2 pela esquerda, π sobre 2 está aqui. Pela esquerda, então eu estou fazendo isso. Foi para o mais infinito. Limite da tangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita eu estou fazendo isso aqui, está dando menos infinito. Professor, pela direita deu mais infinito, pela esquerda deu mais infinito, pela direita deu menos infinito. Tudo bem, como a gente está tratando de assíntotas, x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical. Ok? 3π sobre 2. Tudo bem, 3π sobre 2, pela esquerda, está dando mais infinito. Pela direita, a gente vai ver, ó, que ele vai dar, né, o menos infinito. Então, x é igual a 3π sobre 2, também é uma assíntota vertical. Ok? E aí, qual seria a resposta da nossa questão? Encontre as assíntotas verticais. Pô, professor, estou vendo aqui que poderia ser π sobre 2, poderia ser 3π sobre 2, poderia ser... Qual é o próximo, pessoal? 5π sobre 2, 7π sobre 2. Como é que eu escrevo todos esses caras daqui para não ter que ficar colocando esse? Você vai formar a fórmula do termo geral. Olha aqui, ó, 1, 3, 5, 7 são os números ímpares, né? Os números ímpares são os números 2n mais 1 vezes π sobre 2. O π sobre 2 aparece aqui, aqui, aqui e aqui. Então, ó, quando n for zero, vai dar zero. Não me interessa o zero. Aqui vai ser 1 vezes π sobre 2. Matei esse. Quando n for 1, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3π sobre 2. Quando n for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5π sobre 2. Quando n for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7π sobre 2. Tá? Então, qual é a equação das assíntotas verticais? X é igual a 2n mais 1 vezes π sobre 2. E n é um número inteiro. Entenderam esse exemplo? Continuando. Professor, Oi. essa equação é só para trigonométrica, né? Porque tem π sobre 2. Isso, para trigonométrica e para tangente, que tem esse período aí, π sobre 2. Tá, e se fosse para outra? Aí só coloca um número? Se fosse para outra função, você teria que analisar o comportamento. Vamos supor que tinha dado... vamos supor que tinha dado 0, tá? Depois deu π, 2π, 4π, 6π.
Então, você está vendo aqui 0, 2, 4, 6, são os números pares. Aí, então, as assintas verticais seriam 2n vezes π. Aí você tem que ver o comportamento do que está acontecendo com o termo geral. Entendi. Beleza. Um outro exemplo, né, gente? Uma função que tem uma assinta vertical é uma função logarítmica natural. É o ln de x, se lembra? ln de 1. Y é igual a ln de 1. E elevado a y é igual a 1. Então, obviamente, y tem que ser igual a 0. Está aqui, ó, x é igual a 1, y é igual a 0. Eu estou nesse ponto daqui. Reparem, né? Quando o meu x tende a 0 pela direita, o que está acontecendo? Está indo para o menos infinito. Então, x igual a 0 é uma assinta vertical. Lembram? X igual a 0 é o que, pessoal? O eixo y. Tá? E y igual a 0, pessoal, é o eixo x. Então, isso quer dizer que o ln, por ter a assinta vertical em x igual a 0, nunca vai encostar no eixo y. Tá? Ah, professor, e o limite pela esquerda? Não tem, né, gente? A função ln não tem essa parte. Ok? E aí, claro, se a gente tem os limites verticais, desculpa, as assintas verticais, obviamente, né, também temos as assintas horizontais. Elas são muito mais fáceis de serem resolvidas. Vocês vão ver que, algebricamente, quando formos aprender as ferramentas, né, os mecanismos de solução, o cálculo das assintas horizontais são os cálculos mais fáceis de serem feitos. E a gente já vai entender aí o porquê, tá bom? Por quê, professor? Calma que a gente já vai chegar lá. Primeiro vamos entender o que é essa assinta horizontal. Na assinta vertical eu falei que era uma equação do tipo x igual a uma constante, né? E era uma reta, obviamente, vertical. E além disso, a função não existia nesse ponto, era um ponto fora do domínio. Aqui no caso, olha, era o 3, né? Aqui no caso, era o 0. Na assinta horizontal, galera, como é que eu vou definir esse comportamento? Você vai fazer o quê? É quando o seu x está tendendo ao infinito. Então, eu sei que confunde que é a primeira vez e tal, mas é como se fosse o análogo, tá? Na vertical, o x é igual a uma constante, tá? X é igual a um k. E o limite nesse ponto não existe. Por quê? Ou ele deu mais infinito, ou menos infinito, à direita ou à esquerda. Na assinta horizontal é o oposto. Ao invés de ser x igual a algum número, vai ser, obviamente, por ser horizontal, y igual a algum número. E para calcular essa assíntota, eu tenho que fazer o limite da função, qualquer função que for. Então, eu tenho o limite de um f de x, e eu vou colocar lá, ó, x tendendo a mais infinito. Se eu calcular isso aqui e der uma constante, um k, ele tem a assíntota vertical em y igual a k. Se ele colocar lá limite de f de x, quando x tende a menos infinito, eu calculei e deu k, então, ó, y igual a k é uma assíntota horizontal. Assíntotas horizontais são do tipo y igual a uma constante. Assíntotas do tipo verticais são do tipo x igual a uma constante. Isso é muito importante. X igual a uma constante, a assíntota vertical é um ponto de que está fora do domínio. A função não existe naquele ponto. Y igual a uma constante é uma assíntota horizontal. Como é que eu obtenho? Fazendo o limite da função quando ela tende ao mais infinito e ao menos infinito. Ok? Vamos então olhar aqui esse nosso exemplo. Pessoal, o barulho da serra está atrapalhando aí? Vocês querem que eu feche a janela? Não dá para chutar não, professor. Ah, beleza. Então, show. Então, vamos continuar aqui. Nós falamos, então, olha, dos limites infinitos e as assintas verticais. Tomávamos x tendendo ao número e, como resultado, os valores y ficavam muito grandes, positivos ou negativos. Agora, a gente está tornando x arbitrariamente grande.
Olha, o x vai para o infinito agora, ou menos infinito, tá? E a gente vai analisar o que acontece com y. Um exemplo clássico, pessoal, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tudo bem, vamos analisar o que acontece. Vamos analisar o que acontece quando meu x aumenta. Tudo bem, vamos começar do zero, tá? X igual a 0, menos 1 sobre 1, menos 1. X igual a 1, 1 menos 1, 0. 1 mais 1, 2. 0 sobre 2, 0. Por que mais ou menos, professor? Porque os termos estão ao quadrado. Então, colocando positivo ou negativo, não me importa. 2. 4 menos 1, 3. 4 mais 1, 5. 3 sobre 5, 0,6. X igual a 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 1, 8. 8 dividido por 10, 0,8. E assim vamos sucessivamente. Acontece o quê? Quando eu estou aumentando o x a um ponto, sei lá, 1000, deu 0,99959. Quando eu colocar aqui 10 a quarta, né, 10.000, eu vou ter 0,99, vou ter mais 9 ainda. O que está acontecendo é que ela está estagnando, pessoal. Próximo de quê? Provavelmente 1, né? E, de fato, quando a gente faz o desenho desse gráfico lá no Wolfram, quando eu coloco um x muito, muito grande aqui, a função ela não explode, ela não vai para o infinito. Ela chega a um patamar e fica estagnada. E reparem, pode ser positivo, né? Mais 1, mais 2, até mais 1000, mais 100.000. Pode ser negativo nesse caso, porque eu também tenho um quadrado. Então, vai para cá também. Então, reparem, o x tendendo a 10.000, ou menos 10.000, ou menos infinito ou mais infinito, ele está indo para um patamar, né? Que patamar é esse? É o y igual a 1. E aí nós chamamos isso, pessoal, de assíntota horizontal. Então, mestre, se a questão fosse, determine a assíntota horizontal dessa função aqui, o que eu vou fazer? Vou olhar o ponto onde ela não existe? Não, isso aí é para achar a assíntota vertical. Como é que eu vou fazer a assíntota horizontal? Você vai pegar a função, vai escrever o limite dela, x ao quadrado menos 1, sobre x ao quadrado mais 1, e você vai falar quando x tende a mais infinito. Pô, professor, mas aí o que eu vou fazer aqui? O que você vai fazer aqui, aluno? Infinito ao quadrado? Não existe infinito ao quadrado. Menos 1 também não existe. Como é que eu vou fazer infinito ao quadrado? Menos 1. Ah, professor, então pensa no número muito grande. 9 milhões. 9 milhões ao quadrado, menos 1, dividido por 9 milhões ao quadrado, mais 1. Para você ficar fazendo essa conta, você está vendo que vai dar muito trabalho, né? Então, o que a gente vai aprender lá na frente? Como é que eu resolvo todos os limites que tem esse cara aqui embaixo tendendo a mais ou menos infinito? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar aqui, e eu vi que é assíntota horizontal. Eu sei que então vai tender a mais ou menos infinito. Então, é a receita de bolo. Você vai escrever limite. Qual é o polinômio de maior grau aqui, pessoal? Quadrado, não é? Então, você vai colocar aqui x ao quadrado. Beleza. Bota em evidência. Botar em evidência. X ao quadrado que multiplica o que para dar x ao quadrado? Olha, x ao quadrado. Aqui tem o menos, aqui tem o menos. X ao quadrado tem que multiplicar quem para dar 1? 1 sobre x ao quadrado. Dividido por quem, pessoal? Qual é o polinômio de maior grau aqui? X ao quadrado. Coloque em evidência. Multiplicado por quem? Quem que ele tem que multiplicar para dar x ao quadrado? 1. Beleza. Mais quem que eu tenho que multiplicar para dar 1? 1 sobre x ao quadrado. X tendendo a mais infinito. Olha, está em evidência, eu posso simplificar esse com esse, tá bom? 1 sobre um x que tende a mais infinito ao quadrado, esse cara aqui vai para o zero, né? Lembra lá, 1 sobre x ao quadrado? Ah lá, quando o x tende ao infinito, vai para o zero. Olha aqui, 1 sobre x ao quadrado, vai para o zero. Então, quem que sobrou aí? Sobrou 1 dividido por 1. Então, quando meu x tende a mais infinito, o que nós temos? A minha função vai para o 1. É justamente isso aqui, ó.
Se fosse menos infinito, pessoal, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, porque eu tenho quadrado. Então aqui continua zero, aqui continua zero. E eu vou ter 1 sobre 1, que vai dar 1. Então eu vou ter essa parte daqui. Ok? Entenderam essa parte? E reparem, lá na frente, quando a gente for construir o gráfico, já sabendo a cinta horizontal e vertical, já me ajuda muito, né? Porque, pô, já sei que ela não vai poder bater nem na horizontal e, claro, que nem na vertical. Então, eu já sei mais ou menos o comportamento dela, o que acontece ali por perto das assintas. Então, eu consigo fazer bons esboços de gráficos. Certo? Então, de uma forma geral, quanto maior o x, mais próximos de 1 ficam os valores de f. De fato, temos a impressão que podemos tornar os valores de f tão próximos de 1 quanto quisermos se tornarmos x suficientemente grande. Essa situação é expressa como o limite da função quando x tende ao infinito é igual a 1. Tá? Lembrando que no infinito eu não tenho limites laterais. Falei novamente. Em geral, a gente usa essa notação para indicar que os valores eles ficam cada vez mais próximos de L à medida que x fica maior. X fica maior quer dizer que ele está indo para o infinito, mais próximo de L quer dizer que aqui está dando uma constante. Então, olha só, seja f uma função definida nesse intervalo, excluindo o a e o infinito, né? Isso aqui quer dizer que eu tenho um intervalo a até o infinito. E aqui está aberto, são pontos abertos. O infinito é sempre aberto, pessoal, não dá para incluir o infinito. Então, se esse limite, quando a função tende ao infinito, for um valor constante, um L, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L quando x torna-se o suficientemente grande. Aí cai lá na prova assim, pô, o limite de f de x quando x tende ao infinito deu infinito. Aí ele vai e fala que no infinito ele tem uma cinta horizontal. Não, pessoal. Para ser a cinta horizontal, você vai fazer o limite da função indo para o infinito e a resposta tem que dar L. L é um número, e infinito não é número, tem que ser L. Se deu 2, 3, menos 4, π, raiz de 93, isso tudo é uma assinta horizontal do tipo y igual a L. Se L for infinito, não é assíntota, cara. O limite não existe. Ela nem tem limite, o limite não existe. Ok? A outra anotação, né? Vocês já entenderam o princípio. Posso usar isso, ou então falar que f de x tende a L quando x tende ao infinito. Aí são as assíntotas horizontais. Um detalhe importante é que na vertical, a função ela não encosta nessa parte, tá vendo? Nem tangencia, ela não toca. Não toca. Na horizontal, na vertical ela não toca. Na horizontal ela pode tocar, tá bom? É o caso do subamortecimento, que vocês vão ver na disciplina lá, que vão estudar as batidas do coração, o famoso cardio, né? Como é o nome da palavra? Era cardioide, nosso famoso cardioide, das batidas do coração. Temos o regime subamortecido, que é esse caso daqui. Esse é o único caso onde eu tenho uma cinta horizontal, ok? Que a minha função cruza a cinta horizontal y igual a L, que é o caso do subamortecimento. Os outros casos não. Então, novamente, o símbolo não apresenta um número, que é o infinito. Então, a gente reescreve da seguinte forma, né? O limite quando x tende ao infinito é L, ou então o limite da função quando x se torna muito grande, ele continua sendo L. Acho que eu reescrevi, né? Não, aqui é quando x tende ao infinito, quando x se torna infinito, é a mesma coisa. O limite de f de x quando x cresce ilimitadamente é L. Então, todos esses casos que estão aqui definidos na definição 1 estão na figura 2. Observe que existem muitas formas de um gráfico aproximar-se da reta y igual a L, quando olhamos pela extremidade direita de cada gráfico. Olhem para cá. Quando x tende ao infinito nesse caso, pessoal, a função vai para o L, não tocando na função. Quando x tende ao infinito nesse caso, a minha função também vai para o L, também não toca. Nesse outro caso aqui que eu falei, que é o caso do subamortecimento, quando x tende ao infinito, a minha função também vai para L.
Todas vão para L aqui nesse caso, pois são assíntotas horizontais. A diferença é que a função encosta na assíntota. Tá? Que eu falei lá que também é o caso dos rádios, né? A modulação por amplitude. Você tem esse carinha daqui desse tipo, né? Tinha uma envoltória daqui. Nesse caso daqui, pessoal, olhando para cá, qual é a equação da assíntota horizontal? Alguém poderia me dizer? É y igual a quanto? 0? 0. Tá? Porque ela está oscilando aqui. Aqui, ó, ela está fazendo isso aqui e está oscilando em torno de um ponto que é o L. Então, aqui é o y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo do x. Né? Aqui eu tenho y igual a L. Foi, então, a assíntota horizontal? Sim, sim. Beleza. De bola. Vamos continuar. Claro, né? Se eu estou falando do caso de x tendendo a mais infinito, a gente também vai ter o caso do x tendendo a menos infinito. Com relação ainda à figura 1, que é a nossa figura daqui. Né? A gente vê que quando ele vai para o mais infinito, vai para o 1. Quando vai para o menos infinito, também vai para o 1 também. Então é o que vai estar escrito aqui agora. Com relação ainda à figura 1, vemos que para valores negativos de x com grande valor absoluto, né, menos 1 milhão, que em módulo é 1 milhão, os valores de f de x estão próximos de 1, fazendo o x decrescer ilimitadamente para valores negativos. Então, podemos tornar f de x tão próximo de 1 quanto quisermos. Como é que a gente expressa isso? Quando x tende a menos infinito, a minha função continua indo para 1. Então, a seguinte definição, né? Claro, se eu tinha definição para o mais infinito, eu vou ter a mesma para o menos infinito. É sempre um análogo, pessoal. Seja f uma função definida em algum intervalo, de novo, isso aqui, entre parênteses, significa que eu tenho um intervalo de números. Cadê que eu não estou conseguindo clicar aqui? Eu tenho um intervalo de números que vai de menos infinito até a. E o fato de ser um parênteses aqui, significa que eu não incluo a, então está aberto, e obviamente eu nunca incluo o infinito. Isso significa esse meu parênteses daqui. Então, eu tenho uma função que está definida de menos infinito a a. O que significa isso? Ela existe, ó, todos esses pontos aqui existem, tá bom? Até um ponto a qualquer, que eu não defini. Então, essa função, quando vai para menos infinito, ó, igual a L também. Significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente grande em valor absoluto mais negativo. Ok? De novo, né? Posso ler como? O limite de f de x quando x tende a menos infinito é L. E, de novo, o menos infinito também não representa um número. Ok? E aí, gente, diferentemente da assíntota vertical, lembra que eu falei para vocês? Na vertical, eu tenho essas 4 possibilidades. Se acontecer só isso, ok, é a assíntota vertical. Se acontecer só isso, ok, é a assíntota vertical. Ou se acontecer só isso, é a assíntota vertical. Eu não preciso ter esse e esse. Esse e esse. Não tem isso aqui. Na vertical, para ser vertical, eu vou testar esse. Deu? Beleza. Vou testar esse e vou testar esse. Um foi satisfeito? Beleza, assíntota vertical. Nenhum foi satisfeito? Não é assíntota vertical. Os 4 foram satisfeitos? É assíntota vertical. Pelo menos um, tá? Para que seja assíntota vertical. Na horizontal, como vocês já estão vendo aqui, né? Pela direita tem que dar mais infinito e aqui pela esquerda deu mais infinito. Desculpa. Pela direita deu 1, né? Quando eu vou para o infinito. Pela esquerda deu 1 quando eu vou para o menos infinito.
Então, na horizontal, nós temos essa regrinha. Não uma regrinha, né? Intuitivamente você está vendo isso. A reta y igual a L, reparem, y igual a L. Na vertical era x igual a L. A reta y igual a L é a cinta horizontal se e somente se, quando eu vou para o infinito, deu L, tá? Ou quando eu fui para o menos infinito e deu L. Ou, pessoal, ou. Ah, professor, aqui foi o seguinte, eu calculei para o mais infinito e deu 1. Para o menos infinito deu menos 1. Não é assíntota? É assíntota, cara. Olha aqui. Olha esse gráfico. Eu tenho uma assíntota vertical. Opa, vertical não, né? Eu tenho uma assíntota horizontal y igual a 1. Eu tenho uma assíntota horizontal y igual a menos 1. Ok? Quando x tende a mais infinito, a função vai para o 1. Quando x tende a menos infinito, a função vai para o menos 1. Tá bom? Então, importante, preste atenção. Ou fiz isso aqui, deu L, o importante é dar L, é dar uma coisa constante. Então, é a assíntota horizontal. Foi para o menos infinito, deu L, ou deu um outro L, também é assíntota horizontal. Outros gráficos aqui, olha. A assíntota horizontal quando x tende a menos infinito. Aqui, em outro caso, a assíntota horizontal y igual a L quando x tende a menos infinito. Reparem que na horizontal eu posso ter esse caso que ela ultrapassa a assíntota. E foi exatamente o exemplo que eu dei, né, do arco tangente. Olhando para o gráfico do arco tangente, né, quando x tende a menos infinito, eu olho para cá, ó. Tá indo para onde, pessoal? Menos π sobre 2. E quando eu vou para o mais infinito? π sobre 2. Então, y igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2 são assíntotas horizontais. Tá? Como é um arco tangente, lembra que na tangente, é o dual, né? Na tangente, a vertical, a assíntota vertical era no π sobre 2, 3π sobre 2. Né? Na assíntota horizontal do arco tangente, eu tenho que justamente o y igual a π sobre 2 e menos π sobre 2. Olha lá. Na vertical era x igual a mais ou menos π sobre 2, quando a gente falava da tangente. Agora, como é o arco tangente, eu estou analisando a assíntota horizontal, a gente tem também mais ou menos π sobre 2. Deu para entender, gente? Então vamos analisar isso aqui para a gente fazer juntos, né, por favor. Vamos ver se ficou... Beleza, Camila, obrigado. Vamos ver se ficou claro, então, isso aí. Vamos lá, gente. Cadê a questão que não está aparecendo na tela? Apareceu. Enquanto os limites infinitos, limites no infinito e assíntotas para a função f, cujo gráfico está na figura 5. Ops, eu pedi um monte de coisa aí, já estou até perdido. Vamos por parte, cara. Limites infinitos. É o limite da f de x, quando x tende a alguma coisa, e deu infinito. Então, pessoal, qual vai ser o nossos limites? Quais serão os nossos limites infinitos aí? Alguém pode me dizer? É quando o limite desse cara vai para o infinito. Dois? Beleza, temos o 2. Temos mais um ponto. Menos um? Menos 1 que está aqui. Tá? Reparem, quando x tende a 2 pela direita, mais infinito. Quando x tende a 2 pela esquerda, menos infinito. Temos aqui, pessoal, x igual a 2, uma assíntota vertical. X igual a menos 1 pela direita, mais infinito. Menos 1 pela esquerda, mais infinito. X igual a menos 1, temos uma assíntota vertical. Beleza? Então, achamos as assíntotas verticais.
Limite no infinito, que é o limite quando x tende ao infinito. O que a gente pode encontrar aqui? Quais são os limites no infinito? Y é igual a 4? Vamos ver. Y é igual a 4. 1, 2, 3 e 4. Quando x tende ao infinito, pessoal, olha lá. Ele está indo para o 4. Então, temos uma assíntota horizontal em y igual a 4. Temos outra assíntota horizontal. Boa, Raquel. Y igual a 2. Olha lá, quando x tende a menos infinito, o que está acontecendo aqui? Está indo para o 2. Então, de uma forma geral, nós temos assíntotas horizontais. Y igual a 2, y igual a 4. Assíntotas verticais. X igual a 2, x igual a menos 1. Por quê, né? Assíntotas verticais. Limite da função quando x tende a 2 pela direita deu mais infinito. Limite da função quando x tende a 2 pela esquerda deu menos infinito. Limite da minha função quando x tendeu a menos 1 pela direita e pela esquerda, então no menos 1 deu mais infinito. Então por isso que temos assíntotas verticais. E as horizontais? Ora, limite da função quando x tendeu ao infinito, deu aqui no caso 4, e o limite da função quando x tendeu a menos infinito, deu 2. Tá? Então, para o menos infinito deu 2, aqui, ó, y igual a 2, assíntota horizontal. Para o mais infinito aqui deu 4, então y igual a 4, uma assíntota horizontal. Quando x tendeu a 2 pela direita, deu mais infinito. E quando x tendeu a 2 pela esquerda, deu menos infinito. Assíntota vertical. Quando estendeu a menos 1 pelos dois lados, deu mais infinito, outra assíntota vertical. Tá? Esse exemplo aqui é bom que vocês já façam sozinhos em casa, para verificar, se ficou claro o entendimento de limites infinitos e limites, que são as assíntotas aqui. Assíntotas verticais, porque dão infinito, e limites no infinito, que são as assíntotas horizontais. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Assustou? Muita coisa? Comentem aí, por favor. Vou beber uma água aqui. Beleza, voltei. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer em casa essa também, essas duas. Tentem usar a tática da Carol, jogar o ponto, mas vocês já vão ver que vai dar problema aqui embaixo, né? 2 menos 2 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Então, vocês já vão ver que não tem como jogar o ponto, tá bom? Tentem resolver em casa. Esse aqui é praticamente a primeira questão de limite que vocês estão tentando fazer sozinho, né?
Então, tentem resolver essas duas questões em casa aqui dos limites. Vou passar os slides para vocês tentem. Dica, né? Eu falei, primeira coisa, jogar o ponto. Então, vocês já viram que 2 menos 2 vai dar 0, eu não posso dividir por 0. E aqui em cima vai dar o quê? 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Aqui vai ficar 0 sobre 0. Não posso. Aqui, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vai dar quanto? Vai dar 4 menos 2, 2. 4 menos 2, 2. 2 mais 6, 8. Aqui embaixo eu vou ter 8 sobre 0. Então, analisem, por favor. Como é que você pode fazer esse? Como é que você pode fazer esse? Tá? Pensem com calma para a gente discutir na próxima aula. E aí, por fim, eu apresento, a gente ainda tem uns 7 minutinhos, de fato, os primeiros passos, né, para a gente calcular o limite sem saber gráfico, sem saber nada. São as propriedades dos limites. A gente não sabe somar, subtrair, multiplicar, fazer raiz, dividir. Então, os limites, que também são operador, eles têm algumas propriedades. São muito tranquilos, pessoal. Não tem nenhum mistério. Limite da soma é a soma dos limites, tá? Limite da diferença é a diferença dos limites. Limite de uma função vezes uma constante é a constante vezes o limite da função. Limite de um produto é o produto dos limites. Limite de uma divisão é a divisão dos limites. E claro, né, esse cara aqui não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero, senão eu não consigo dividir. Bom, por que estamos vendo isso? Porque a gente estava utilizando até então gráficos, né, e calculadores para fazer conjecturas, deduções, suposições sobre o valor dos limites. E vimos que esses métodos nem sempre levavam respostas corretas. Como é que eu vou saber quão próximo de zero, quão próximo de 1 tem que ficar para que o limite bata? Então tinha aquele problema, eu podia diminuir muito o valor, por mais que eu tenha uma calculadora muito boa, eu ia diminuindo o valor, mas eu diminuía errado, e aí eu tinha uma conjectura errada. Então, a ideia é aqui no final da nossa aula, né, mostrar essas propriedades. Posso aplicar essas propriedades aqui, professor? Pode. Tenta aplicar lá. Lembra, pessoal? A ideia é sempre fatorar, achar produto notável, encontrar as raízes, exprimir um polinômio de segundo grau em 2 polinômios do primeiro grau. E aí tenta sempre simplificar o problema do numerador pelo denominador. Essas são sempre as dicas importantes, né? Então, aqui, as 5 propriedades, né? Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Propriedade da soma e da diferença. Limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite da função. Propriedade da multiplicação por uma constante. Aqui, ó. Limite de 2 vezes f de x é 2 vezes o limite de f de x. Limite de um produto é o produto dos limites. Limite do quociente, né, da divisão, é o quociente dos limites. Claro que o denominador não pode ser zero. Propriedade do produto e do quociente. Tá? Aqui um exemplo, né, usando essa propriedade. Limite de f mais 5 vezes o limite limite de f mais 5 vezes g. Então, posso falar que é o limite de f mais limite de 5g. Só que o limite de 5g é 5 vezes o limite de g, mais o limite de f. Aí você olha para cá, ó. Qual é o limite de f quando x tende a menos 2? X tendendo a menos 2. Tá dando 1. Pela esquerda e pela direita. Limite de g quando x tende a menos 2. G tendendo a menos 2. Aqui está dando menos 1. Aqui está dando menos 1. 5 vezes menos 1. Ok? E aí tentem fazer, por favor, a letra B e a letra C para treinar em casa. Ficou alguma dúvida? Essa parte da propriedade não tem muito o que falar, né? É como se fosse a soma. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, que é igual a 2 mais 3 vezes 1, que é igual a 2 mais 1 vezes 3, que é igual a 1 vezes 2 mais 3. É o que temos para diferença e produto, não tem mistério.
Tá bom, gente? Então, por favor, para vocês treinarem um pouco disso em casa, tentem usar essas propriedades aqui para resolver esses dois caras e a letra B e a letra C. Ok? Maria Clara, pode interromper a gravação, por favor? A gente já andou bastante, foi bem pesado hoje.